Previsões para o GP de Singapura de 2025. A gente tá chegando nessa reta final do campeonato mundial e durante todo o ano a gente tinha muito essa certeza de que as duas McLaren iam passar o carro e de que elas iam vencer com tranquilidade, de que o título estava entre o Oscar e o Lando, e o favoritismo ainda tá entre os dois, especialmente com o Piastri. Se ele fizer tudo direitinho, se ele fizer o arroz com feijão dele, ele vai ser campeão mundial, não tem muito o que dizer em relação a isso. Mas nas últimas corridas, por conta de algumas batidas, alguns acontecimentos e um piloto fora da curva, agora a gente tem o Max Verstappen e a possibilidade dele disputar esse título mundial. E é assim que a gente chega pro GP de Singapura. Isso com certeza pesa muito e me fez ter algumas dificuldades nessas previsões, mas eu cheguei em alguma coisa aqui, de novo, seguindo a emoção, o coração. Aqui o comprometimento é com a informação e não com a verdade. Dito isso, bora ver as previsões do GP de Singapura. Começando, como sempre, com a nossa grande surpresa do final de semana. E a minha aposta pra surpresa desse final de semana vai ser a Sauber. Eu acredito que a Sauber vai sim fazer um bom final de semana, depois de algumas semanas que o carro parecia ter certas dificuldades, até mesmo no GP da Itália, em que o Bortoleto vai bem, ele termina na zona de pontuação fazendo uma grande corrida, ele reclamou bastante do carro em alguns aspectos, claro que o carro não estava péssimo, o carro estava bom, caso contrário ele não conseguiria nem ter disputado qualquer ponto que fosse naquela corrida, então sim, estava um carro equilibrado, mas ainda assim ele falou que extraiu o máximo, que ele foi perfeito naquele final de semana para conseguir terminar na posição que ele terminou. E é só ver, por exemplo, o próprio Hülkenberg do outro lado da garagem, que não tá conseguindo tirar bons desempenhos desse mesmo carro. Inclusive o Hulk não tá conseguindo tirar bons desempenhos desde o GP da Inglaterra, do GP da Grã-Bretanha, que ele pegou aquele pódio, ele não pontuou mais desde aquela época. Então mostra também, pra mim, dois pontos diferentes. O primeiro é de que o carro da Sauber tá tendo certas dificuldades sim, mesmo com os bons resultados do Bortoleto. E o outro lado da moeda que o Hülkenberg também já jogou tudo pro ar, falou, meu irmão, já fiz o meu, já conquistei meu pódio, que se dane o resto. E no último final de semana não foi um grande final de semana em geral pra Sauber, o Bortoleto conseguiu só uma 11ª colocação, mas eu acredito que nessa pista aqui, que é uma pista de baixa pressão aerodinâmica, a Sauber vem entregando bons resultados nesse tipo de pista, eu acredito que as duas Saubers vão fazer um grande final de semana e a gente pode ver tanto o Bortoleto quanto o Hulk terminando na zona de pontuação por conta de um carro equilibrado, caso não aconteça nenhum desastre assim durante a corrida que ferre eles, mas considerando esse cenário, eu aposto que vai ser um bom final de semana da Sauber e que as duas podem sim terminar na zona de pontuação. Agora, por outro lado, o grande flop desse final de semana, eu vou inverter aqui, eu vou pegar uma equipe que foi muito bem na semana passada, eu tô falando da Williams. Não que seja impossível da Williams pontuar, não que seja impossível deles terminarem na zona de pontuação, e eu até acredito que podem terminar, mas eu acho que vai ser uma grande queda, um grande abismo comparado ao que foi a semana passada. Semana passada não, né? Semana retrasada, a gente viu uma Williams que tinha claramente ritmo e capacidade de estar no pódio. O Sainz, ele obviamente termina no pódio, mas o Albon ele fez uma grande corrida largando lá do fundo e conseguindo ainda chegar ali na 11ª colocação. Acaba levando a punição, perde a posição para o Bortoleto, mas na pista ele consegue subir até a 11ª colocação, o que mostra que a Williams estava muito bem. Mas a gente está falando de Baku, que é uma pista que tradicionalmente favorece as características, a filosofia de construção do carro da Williams, mas no caso Singapura é uma pista de alta pressão aerodinâmica e não de baixa pressão aerodinâmica, e por conta disso eu acredito que isso vai pesar sim na Williams nesse final de semana, e eles não vão conseguir manter a mesma performance. Ainda assim o carro tá equilibrado, é um bom carro, e os dois pilotos são bons pilotos. O Albon é um grande piloto, ele já vem provando isso nessa temporada, e o Sainz, quando quer, consegue ir bem, e ele veio bem na última corrida, acredito que pode manter essa forma em Singapura, mas não o suficiente para a Williams ter grandes resultados. Pode terminar ali em umas posições baixas de pontuação, 19º, 8º lugares. Enfim, a gente chega na nossa próxima categoria, que é a Pole Position. Quem vai largar na frente no GP de Singapura. E a minha aposta para a Pole Position ficou entre os três nomes que você está exatamente imaginando. Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri. Mas a minha aposta, minha decisão final da Pole Position vai ser Lando Norris. Ano passado o Norris fez uma corrida espetacular em Singapura, ele foi muito bem, cravou a vitória de forma indiscutível, apesar de em determinado momento quase ter batido no muro sozinho. Ainda assim ele fez um grande final de semana, foi muito bem do início ao fim, e por conta disso eu vejo ele chegando com uma boa força aqui em Singapura, depois de 2 finais de semana bem abaixo. Mas na Itália nem foi culpa dele, o fato dele ter caído para a 3ª colocação foi culpa dos mecânicos, aí teve toda a polêmica da troca.
De qualquer jeito, ele teve 2 resultados ali que envolveram o nome Lando Norris em uma certa polêmica. Mas aqui em Singapura teve bastante tempo, essa semana aqui parecia uma eternidade, parecia que não chegava nunca esse final de semana de GP de Singapura. Eu acredito que ele vai vir focado, é uma pista que ele mostrou que tem ritmo, que ele mostrou que tem a capacidade de dominar se ele quiser. E eu acredito que ele vai usar isso para fazer a pole position nesse final de semana. O que leva a gente então pro pódio da corrida e para a terceira colocação em P3 eu vou colocar Max Verstappen. Essa é uma pista que o Max nunca ganhou, é a única do calendário atual que ele nunca ganhou, e das 25 corridas que a gente teve desde 2022, é a única que ele nunca ganhou também. E a Red Bull tem algumas dificuldades nessa corrida nos últimos anos. É uma pista que eles não conseguem entregar a mesma performance, o mesmo resultado que eles conseguem em outras corridas. E eu acredito que isso vai pesar. A McLaren se beneficia muito dessas pistas de alta pressão aerodinâmica, então eu acredito que isso vai favorecer os carros da McLaren também nessa corrida, e por conta disso o Max consegue terminar na terceira colocação, já o segundo colocado, e por conta disso o Max vai terminar na terceira colocação, e para mim o segundo colocado vai ser Oscar Piastri, seguido do vencedor da corrida, Lando Norris. Eu acredito que sim, o Norris vai fazer a pole position, vai conseguir se manter na largada. Não é uma largada muito longa até a primeira curva, então apesar do Lando costumar dar essas pipocadas em largadas, eu acredito que ele vai conseguir se manter à frente o suficiente para poder pegar a frente na primeira curva e se manter por lá. E depois Singapura é uma pista difícil de ultrapassar por natureza, e também carros iguais nessa temporada vem tendo uma dificuldade também muito grande de se ultrapassar. E por conta disso eu acredito que se o Lando Norris largar na frente, pegar a dianteira com o Piastri ficando em segundo lugar, eu acredito que não vai ter muita mudança nessa ordem. O Lando Norris termina em primeiro, Piastri em segundo e o Verstappen em terceiro. E o Bortoleto, você me pergunta? Já tem um grande spoiler, porque eu coloquei a Sauber como a nossa surpresa do final de semana, mas eu acredito que sim, o Bortoleto tem capacidade de nesse final de semana tentar voltar pro Q3. A minha aposta é de que a Sauber venha bem nesse final de semana, de que ela esteja equilibrada, de que ela esteja com um carro competitivo o suficiente para estar disputando ali na frente com o resto do pessoal, no caso, eu não tô dizendo os carros da frente, né, eu digo a frente do meio de pelotão, para ficar mais claro. Eu acho que ela vai estar muito equilibrada, vai ser um dos melhores carros do meio de pelotão desse grid, então sim, a Sauber tem total capacidade de chegar no Q3, e como eu já disse, minha aposta é que os dois pilotos da Sauber fiquem no Q3. Fiquem na zona de pontuação. Eu não vou me alongar muito nesse ponto de fala da Sauber, porque eu já falei na surpresa, senão só vou ficar repetindo o mesmo tópico de sempre, mas eu acredito que sim, os dois carros têm capacidade de chegar no Q3 e, ao mesmo tempo, de terminar na zona de pontuação. Eu consigo ver claramente o Bortoleto terminando ali numa oitava, numa sétima colocação, essa corrida. Eu não vou dizer sem dificuldades, porque Singapura é uma pista muito difícil de pilotar, o calor que faz naquela pista, a questão do esforço físico é uma das pistas, se não for a pista, que causa mais desgaste físico nos pilotos de todo o calendário, então não vou dizer que é sem esforço, porque todo piloto que completar essa corrida vai ter um grande esforço. Agora, minha previsão maluca para esse final de semana vai me contradizer. Eu estarei sendo hipócrita na minha previsão maluca, porque eu vou acabar de desfazer algo que eu disse. Porque minha previsão maluca é o Hamilton termina no pódio numa corrida em homenagem ao Roscoe. Caso você não tenha visto essa notícia, infelizmente nessa semana aqui, o cachorro do Lewis Hamilton, o Roscoe, você com certeza já deve ter visto algum vídeo dele andando no paddock, brincando com várias pessoas, com pilotos, com engenheiros lá, o pessoal do paddock, tem vários dos vídeos dele circulando por aí. Infelizmente ele nos deixou e foi um momento bem emotivo. O Hamilton é muito apegado, ele sempre foi muito próximo dos cachorros dele, querendo ou não é a única, vamos dizer, entre muitas aspas, família próxima que ele tem. Claro que ele ama muito os pais, ele ama muito o pai dele, ele ama muito a mãe dele, ele sempre faz questão de deixar isso claro, mas no convívio social ali, os cachorros que ele tinha, a Coco, que já não tá entre nós há um bom tempo, e o Roscoe eram muito próximos dele, e essa é uma dor que quem já perdeu um pet que era muito próximo, eu infelizmente também passei por isso de perder 2 pets que eu tive, então é uma dor muito profunda, especialmente quando você é muito próximo deles. E eu acredito que isso vai impactar muito. O Lewis já está impactando, você pode ver pelas redes sociais, ele mudou a foto de perfil dele pro Roscoe. E ele vai vir motivado, eu acredito que ele vai querer fazer uma grande corrida, ele vai fazer uma corrida motivado pra homenagear o Roscoe, que infelizmente deixou ele. Então sim, eu tô apostando em 4 pilotos pro pódio, alguém eu tenho que acertar no final das contas, mas que ele consiga fazer esse bom final de semana, que ele consiga conquistar
o seu primeiro pódio pela Ferrari, que quebraria também o recorde de o piloto que demorou mais tempo para conquistar um pódio pela Ferrari, se eu não estiver enganado, que era do Didier Pironi. Se eu não me engano, com 18 corridas ele vai quebrar esse pódio. Eu não me lembro exatamente o número, pode estar me fugindo aqui, mas se ele conseguir, ficaria muito feliz dele trazer essa homenagem pro Roscoe. Agora a gente vai partir para suas previsões, as previsões que vocês enviaram no Discord do Clube da F1 ou na aba de comunidades aqui do YouTube. Lembrando que os membros do Clube da F1 têm também prioridade para aparecer. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa, porque eu geralmente posto a pergunta pedindo as suas previsões com um dia de antecedência para dar o tempo do máximo de pessoas participarem. Eu acabei me enrolando com algumas coisas minhas na quarta-feira, não publiquei na quarta-feira o post pedindo para vocês mandarem, publiquei na quinta-feira, agora de manhã mesmo. Então se você não viu o post e você já tá vendo o vídeo, eu peço desculpas, mas os outros posts normais... Mas os outros posts vão estar na ordem normal, no dia normal deles. Foi só um erro dessa semana. O primeiro comentário veio do Cage, Not Alien. Carlos Sainz vai usar o plano Singapura e o Alex Albon vai vencer essa corrida. Apesar do nome suspeito, o plano Singapura, como muito bem lembrado pelo nosso mano Cage aqui, foi uma escolha ousada de palavras que a Williams usou durante o GP de Miami nesse ano, caso você não se lembre. Porque durante o GP de Miami, a Williams entra no rádio com o Sainz e fala para ele fazer o plano Singapura, que obviamente muitas pessoas relacionaram com o Singapura Gate de 2009, quando o Nelson Piquet bate o carro no próprio GP de Singapura, e faz com que o Fernando Alonso vença com o pit stop lá que ferra a corrida do Massa. O problema é, a ideia de falar plano Singapura na cabeça da Williams era porque no GP de Singapura do ano retrasado, em 2023, que o Carlos Sainz venceu a corrida, o Carlos Sainz estava usando de forma muito inteligente o DRS. Por quê? Naquela corrida você tinha o Carlos Sainz em primeiro, o Lando Norris em segundo e o George Russell em terceiro. As Mercedes estavam claramente mais rápidas do que a Ferrari. Só que tinha uma McLaren no meio das duas Mercedes, porque o Hamilton estava em quarto também. E se as Mercedes passassem a McLaren do Lando Norris, eventualmente iam passar a Ferrari do Carlos Sainz, porque as Mercedes estavam mais rápidas naquele final de semana. Então o Carlos Sainz, de forma inteligente, sabendo que a McLaren era o mais lento dos três carros ali, ele ficava propositalmente 1 segundo de distância do Lando Norris, para que o Norris usasse o DRS, e como ele era mais lento, ele não ia conseguir passar o Sainz. Só que por ele estar usando o DRS, iria impedir o Russell de conseguir passar o Lando Norris. Então o Carlos Sainz, de forma inteligente, não abre um segundo Lando Norris para que o Norris ficasse com o DRS, e por conta disso o Russell não conseguisse passar ele. Eventualmente o Russell até bate no muro no meio dessa corrida e o Hamilton fica na terceira colocação. A ideia de falar plano Singapura era para isso, para que eles ficassem no DRS, para que o Sainz ficasse com o DRS com o álbum para impedir que o Radiar passasse eles. Porque naquela corrida eles estavam em 8º e 9º lugares, 9º e 10º lugar, e o Radiar em 11º. Me fugiu agora se era 8º e 9º ou 9º e 10º exatamente, mas o Radiar estava logo atrás deles, e a ideia era usar o plano Singapura para que os dois segurassem o carro que estivesse logo atrás deles, por conta do DRS impedindo ele de ultrapassar. Depois da corrida, o James Allison foi lá e falou, tá, talvez usar o nome plano Singapura não tenha sido muito inteligente, né? Mas é basicamente isso. Se ajudar o Williams, pode usar sim o plano Singapura, mas o plano Singapura é certo. O João Moura FC disse, o Max não vai ganhar e vai continuar sendo o único circuito que ele não ganhou. Essa já é a minha aposta nesse final de semana. Eu acredito que o Max não vai ganhar porque realmente parece que a Red Bull não consegue colocar o melhor carro geralmente no GP de Singapura. E também porque eu acho que as McLarens vão estar muito mais fortes, vão estar muito mais rápidas e vão passar o carro nesse final de semana. O Maestro TV disse, algum rookie vai passar mal em alguma sessão, treino livre, classificação ao GP, e vai ter que se retirar. Como eu falei durante o vídeo, né, o GP de Singapura é muito conhecido pela exigência física, pelo calor que ele tem, e não é incomum você ver pilotos abandonando por conta disso. Você já viu em outras pistas, o GP do Qatar é um grande exemplo, você teve o próprio caso do Logan Sargent, que precisou se retirar no meio de uma corrida por não estar aguentando fisicamente. Então em pistas que há essa exigência física maior, em pistas que há esse calor exacerbado, né, esse calor em exagero, você tem pilotos que às vezes não conseguem aguentar, especialmente os novatos que estão passando por essa situação pela primeira vez, porque é uma condição física muito desgastante. Então realmente eu não duvido em alguma sessão, é que classificação, treino livre é até mais suave, especialmente em classificação, porque você faz algumas voltas e consegue voltar. No treino livre você também, se você sentir que tá desgastando muito, você consegue voltar pra garagem. Agora no GP eu não acho improvável disso acontecer, considerando a quantidade de novatos,
pode realmente rolar de ter algum novato que talvez não esteja tendo um bom final de semana, tá tendo um final de semana bem abaixo do esperado, aí você não tá conseguindo progredir na pista, a questão mental começa a pesar, a física começa a pesar, o calor começa a pesar, o piloto pode desistir. Eu acredito que essa é uma boa previsão, assim, maluco, uma previsão ousada que você pode ter. O Josué Tertuliano disse: minha previsão maluca, nesse grande prêmio teremos pelo menos 4 bandeiras amarelas e 2 bandeiras vermelhas. O GP de Singapura tem exatamente essa fama de ser um GP com vários safety cars, de que tem pelo menos um safety car na corrida. Então, cara, eu não duvido que a gente tenha uma grande quantidade de bandeiras amarelas e bandeiras vermelhas. Bandeiras vermelhas já é um pouco mais ousado, mas qualquer batida em Singapura é complicado. Qualquer batida em Singapura pode travar a pista, especialmente dependendo de onde acontece essa batida. Se é na região ali da ponte, não tem como continuar a corrida, você precisa parar a corrida, porque trava ali, é impossível dos carros passarem. Então, dependendo de onde for a batida, dependendo de onde o piloto rodar, um piloto abandonar, realmente não tem muito como continuar a prova. Bandeiras amarelas é certeza que vai ter. Se eu tivesse que botar dinheiro, minha mão no fogo pra isso, eu botaria, porque é muito improvável que a gente não tenha pelo menos uma bandeira amarela, considerando as características de pista. Você tem toda a questão física que eu falei, todo o esforço físico que os pilotos já têm nessa pista, mas ser uma pista apertada, de várias curvas, difícil, ser uma das pistas com a maior quantidade de curvas de todo o calendário. Então é uma pista muito difícil, muito desgastante de pilotar. Com certeza vai ter alguém errando, com certeza vai ter alguém batendo no muro, e por conta disso a gente vai ter várias bandeiras amarelas. Uma bandeira vermelha é ousada, mas um safety car pelo menos eu aposto ali, porque essa pista é famosa, é conhecida por ter os safety cars. O NDX-TWT disse: o Hülkenberg lembra que o campeonato não acabou depois do pódio e volta a pontuar. É a minha previsão em relação a Sauber. Eu acredito que o Hülkenberg vai lembrar que existe um campeonato, que ele ainda não acabou, que a temporada não acaba depois do GP da Grã-Bretanha, que você ainda tem mais metade de um calendário pra competir. Ele vai se lembrar disso em Singapura e falar: pois é, eu preciso correr. E nesse final de semana ele vai fazer sim um bom final de semana. Ele vai se lembrar que, apesar de já ter um contrato assinado pra 2026, ele ainda assim precisa entregar resultados em 2025. Tá certo que a Sauber mesmo já jogou a toalha na temporada, né? Ao que tudo indica, a Audi já tá focando no carro de 2026. Até demorar um pouco, na minha opinião, mas ainda é uma pista que favorece algumas características do carro da Sauber, e por conta disso acredito que os dois vão fazer uma boa corrida e que o Hülkenberg volta sim a pontuar no GP de Singapura. O Nicoleres disse: uma tremenda chuva no domingo, Tsunoda não irá bem, já que ele sempre foi mal em Singapura, e a Williams vai se envolver em um acidente com a Sauber. Esse Williams se envolvendo em um acidente com a Sauber... entendeu? Agora, dito isso, um nome que acabou ficando muito pouco falado, né, nas minhas previsões em geral, foi a questão do Tsunoda. E essa é uma corrida muito chave, porque segundo Van Haren, que é um jornalista muito confiável, um jornalista holandês muito confiável no mundo da Fórmula 1, o Lindblad já teria assinado com a Racing Bulls para 2026. Agora já estaria certo, o contrato já teria sido assinado e o Lindblad vai ser um piloto da Racing Bulls em 2026, só falta o anúncio oficial, o que coloca realmente uma vaga da Red Bull em risco, entre Lawson e Tsunoda. Eu já vim aqui em vários vídeos deixando claro a minha opinião, de que provavelmente é o Tsunoda quem vai pagar esse pato. Acho muito difícil que o Lawson seja o piloto que não vá continuar nas equipes da Red Bull em 2026, mas essa é uma corrida muito importante, porque já que está confirmado o novo piloto nas equipes da Red Bull, os dois nomes da Red Bull, tanto o Lawson quanto o Tsunoda, vão querer mostrar serviço, porque o que tudo indica é o Hadjar que vai ganhar essa vaga na Red Bull para 2026 mesmo também. Fica então essa briga direta, essa guerra direta entre esses dois pilotos, Lawson e Tsunoda, mas considerando a quantidade de tempo que ele já tá na academia da Red Bull, os anos que ele passou na Racing Bulls, ele teria que fazer uma baita de uma corrida aqui em Singapura para manter o emprego, e eu acho muito difícil que ele consiga fazer essa baita corrida em Singapura. Ele não costuma ter grandes performances por aqui, e o carro da Red Bull provavelmente não vai ajudar tanto também, não vai ser o carro mais equilibrado para essa pista, e essa deve ser a corrida que enfim sela o final da carreira de Yuki Tsunoda na Fórmula 1. O Isaac Sisaki disse: dessa vez o Russell não bate faltando uma volta, pelo amor de Deus. Encontramos o torcedor do Russell, encontramos um torcedor do George Russell disfarçado aqui nos comentários, encontramos ele. Isaacs, eu acredito que dessa vez o Russell não vai cometer aquele erro. Ele é um piloto muito mais maduro do que a gente viu nos últimos anos, é um piloto muito mais pronto para ser campeão. Eu acredito que o que o Russell vem fazendo com essa Mercedes nessa temporada aqui prova para mim que ele é um piloto muito maduro, um piloto muito competitivo, e que para mim, se tiver um carro, tem já todas as qualidades para ser campeão do mundo. Ele só precisa de um carro
para isso. Eu acredito que sim, vai ser uma boa corrida. As Mercedes não devem ficar muito longe das posições do pódio. Acredito que briguem ali pelas quartas, quintas colocações. Especialmente o Russell vai brigar ali pelo quarto, quinto lugar. O Kimi pode sofrer um pouco mais exatamente pela dificuldade que a pista impõe, principalmente para pilotos novatos. Ele ainda é um piloto muito novo também, ele tem só 19 anos de idade. Eu acredito que ele pode sofrer um pouco, mas deve terminar na zona de pontuação. Agora o Russell, ele não vai bater faltando uma volta, ele vai terminar essa corrida e ele vai fazer uma boa prova sim aqui no GP de Singapura. Mas aí tá as previsões pro GP de Singapura de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você mudaria aqui do que eu disse, eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer, então não esquece de escrever aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também, se você quiser ajudar o clube de outra forma, você pode fazer isso se tornando membro, que ajuda muito a gente a poder fazer todos esses vídeos e vem com alguns benefícios, como poder decidir temas de vídeos e também prioridade na participação dos comentários aqui no canal. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.